Olá, gente, tudo bem? Eu sou Rodolfo Salvato, sou aqui professor do Mergulhando na Palavra e eu estou aqui responsável por dar essa aula agora para vocês sobre as bem-aventuranças. Para quem não sabe, nós estamos agora introduzindo ao Novo Testamento essa prática de ir mais profundo na palavra. E aí, nessa profundidade, nós vamos começar ali pelo Sermão do Monte, que foi um dos primeiros sermões que Jesus fez ali para a multidão. Jesus ele já tinha escolhido ali os seus discípulos, já tinha feito alguns sinais, e ali nesse sermão ele resolveu mostrar para ele exatamente para que ele veio. E ele começou a falar exatamente de um reino, um reino que muitos ali estavam procurando e que talvez estava muito longe de ser alcançado. Esse é o reino de Deus. E o reino de Deus, ele não tem nada a ver com o reino humano. Ele é completamente diferente, inclusive os seus conceitos. Por isso que o Sermão do Monte, ele vai mudar exatamente esses conceitos que existiam na religião judaica antiga, para trazer uma novidade. Como ele próprio falou, só se coloca vinho novo em odres novos. Então, essa introdução ao conceito do reino de Deus se chama Sermão do Monte. O Sermão do Monte, basicamente, está lá em Mateus, capítulo 5, 6 e 7, onde você vai ver várias coisas na qual existiam conceitos anteriores da lei e que agora Jesus vai mudar completamente. Para quê? Para ser aplicado naqueles que um dia iriam. E hoje nós estamos, andando pela graça de Deus. Como ele falou, eu não vim revogar a lei, eu vim trazer graça à lei, eu vim trazer um renovo à lei. A graça não anula a lei, mas a graça, ela muda alguns conceitos que existiam na lei. Para quê? Para que assim fosse possível que o evangelho e que o reino de Deus fosse introduzido ao mundo inteiro. Você já imaginou você fazendo todos aqueles rituais antigos que os judeus fazem, os ortodoxos? É possível hoje uma humanidade inteira alcançar o evangelho por causa desses rituais todos. Então isso era muito pesado para aquela população e imagine para nós. É por isso que veio a graça de Deus. Por isso que veio Jesus, para implantar o reino de Deus aqui na terra. E como introdução a esse reino, ele começa falando das bem-aventuranças. E nós hoje nessa aula vamos comparar o que ele falou, o significado e o que estava escrito na lei, fazendo esse paralelo através do antigo com o novo, para que a gente entenda e aplique isso em nossas vidas e também a gente possa entender melhor esse conceito bíblico acerca do reino de Deus. Então vamos lá, porque eu não tenho muito tempo. Se você tiver com a tua Bíblia aí, abre lá em Mateus capítulo 5, versículo 1, nós vamos ler do 1 até o 11, que diz o seguinte. Eu estou aqui com a minha Bíblia, meu computador aqui embaixo, e aí você me acompanha, Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximando-se os seus discípulos, ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque são consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Então vamos a fundo aqui nessa bem-aventurança, que Jesus estava aqui falando, e para a gente começar a
entender um pouco desse conceito, né? Por que Jesus usa esse termo, né? Bem-aventurados, mas que pode ser traduzido como felizes, abençoados, afortunados. E quando a gente pega essa palavra, você percebe que aos olhos de Jesus isso parece ser algo paradoxal. Quando ele fala uma coisa que todos consideravam ruim, uma coisa boa, as pessoas não entendiam. Como assim uma pessoa triste pode ser feliz? Como assim uma pessoa pobre de espírito pode ser uma pessoa boa? Então ele pega todos esses conceitos que a lei, tanto judaica como a própria lei do ser humano, traçava como algo ruim, e ele traça como assim, não, no reino de Deus, isso é bom. O reino de Deus, isso significa algo precioso quando nós nos comportamos dessa maneira. Para o reino de Deus, isso significa que você pode ter um relacionamento mais íntimo com Deus, porque você tem a sua vida não pautada nos princípios humanos e carnais, mas você tem a sua vida pautada naquilo que o Senhor tem para a tua vida. Até porque ele começa também a mudar um pouco esse parâmetro que nós temos de uma vida terrena para uma vida além da terra. Ali naquela época, você tinha algumas denominações judaicas que não acreditavam na vida eterna, não acreditavam na ressurreição. E aí quando ele começa a falar disso, ele buga lá com a cabeça dos caras. Porque para eles, viver a lei e os seus conceitos era tudo. Mas Jesus aqui ele está colocando um outro tipo de lei. Uma visão além dessa terra, mas algo para a vida eterna, ou seja, além de tudo que a gente imagina, ele está projetando uma vida que está não só aqui, mas para o reino de Deus, que é um reino eterno. Então, quando ele fala isso, ele está meio que querendo colocar uns conceitos do reino de Deus em nós, para que a gente viva esse reino de Deus, essa cultura do reino, não somente aqui na terra, mas que comece aqui na terra, mas que seja assim eternamente para o céu. Em outras palavras, Jesus estava preparando a gente para o céu. E essa é a grande verdade. Jesus veio como Deus Emanuel, Deus conosco, para nos preparar para viver eternamente com Ele. E se você acha que você pode fazer tudo aqui nessa terra e chegar lá no céu e está tudo tranquilo, isso é um conceito completamente errado. O céu começa na terra e termina no céu. Termina não, né? Porque é eterno. Bom, vamos lá então agora entender um pouco sobre esses conceitos na qual eu remeter aí ao Antigo Testamento. Então quando ele fala assim, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus está falando a humildade espiritual, reconhecendo totalmente a dependência nossa de Deus. Os pobres de espírito sabem que não tem nada de si mesmo para oferecer a Deus e confiam inteiramente na sua graça. Indo agora para o Antigo Testamento, você vai ver lá no Salmo, Isaías 57:15, que diz que habito com o contrito e abatido de espírito. Essa passagem de Isaías, ela fala um pouco mais ou menos do referente à pobreza de espírito de pessoas que poderiam ter humildade ali. Então, por exemplo, o Salmo 38:14 diz o seguinte: o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado. Ou seja, o Antigo Testamento valoriza a humildade e a dependência de Deus, temas que Jesus reforça ao afirmar que os pobres de espírito herdarão na terra. Então, você percebe que o próprio salmista, e a grande maioria deles foi escrito por Davi, né? E os próprios profetas que foram muito desprezados no passado, eles têm essa questão com relação
essa pobreza e eram muito desprezados por causa disso. Mas eles mesmos profetizam acerca de um reino que está por vir, dizendo que se você hoje aqui é considerado pobre, humilde, fraco, fique tranquilo, porque isso vai trazer algo tremendo para a tua vida. E de vocês, por estarem na dependência de Deus, vai vir o reino dos céus. O segundo é bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Isso significa um consolo divino para nós, né? Aqueles que lamentam suas falhas, suas perdas, o pecado que não conseguem vencer. E aí ele relata e ressalta esse consolo de Deus vindo aos nossos corações. Se você pegar Isaías 61, você vai ver ali, né, se referindo ao que o próprio Jesus leu quando começou o seu ministério na sinagoga. Ele lê Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para consolar todos os que choram. O consolo prometido por Jesus se alinha a essa visão que Ele tem do reino de Deus, para restaurar o povo de Deus e trazer esperança em meio ao sofrimento. Então, se você pegar todo esse conceito novo que o Senhor Jesus está colocando, dizendo que, olha, vocês vão sofrer nessa terra, ou vocês sofreram no passado, no deserto, com perseguições, uma série de coisas, mas vocês são bem-aventurados, porque vocês choram e serão consolados. O terceiro é: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Ou seja, os mansos são aqueles que mostram um certo tipo de gentileza, controle, paciência. Os mansos não buscam vingança. Eles confiam em Deus, e o Deus é o Deus da justiça. Então, quando Jesus fala assim, os mansos herdarão a terra, ele exatamente está dizendo que assim, os mansos que confiam no Senhor e que não praticam a justiça com as suas próprias mãos ou dependem da justiça de Deus, esses sim vão herdar algo muito além do que eles imaginam nessa terra e que ecoará para a vida eterna. Quando a gente traz para o conceito do Antigo Testamento, você vai ver que o conceito de mansidão ou herança da terra também vem dos Salmos. O Salmo 37:11 diz o seguinte: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Ou seja, Jesus está aqui afirmando essa promessa e ampliando o reino de Deus aos mansos que serão honrados, não pela força do seu poder, do seu braço, mas porque confiam em Deus. O que o próprio Salmo diz? Uns confiam em carros, outros em cavalos, porém nós confiamos no Senhor. Então, quando ele fala dessa característica dos mansos, que muita gente no Antigo Testamento, você é manso, você tem que lutar pelo que você é, pelo contrário, ele está referindo que a nossa confiança agora nesse reino não tem que estar naquilo que, na nossa força, ou aquilo que nós carregamos, ou no nosso poder, mas por aquilo que nós confiamos em Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A justiça, ela é algo que nós clamamos sempre. Quantos aqui não clamam por justiça, não clamam por algo que talvez roube a nossa paz? E naquela época, gente, tinha muita injustiça. Olha, igual hoje. Se hoje tem justiça, imagina naquela época. Então, quando Jesus estava falando aqui, vocês que têm fome sem justiça, vocês serão fartos. Por quê? Porque o reino de Deus é de justiça, gozo e paz. Só que ele se refere também ao Antigo Testamento, quando nós falamos dessa... Porque a justiça, gente, é o central pensamento hebraico. Ou seja,
a justiça para o povo judeu, ela é algo que é o centro, talvez, de toda aquela religiosidade que eles têm. Eles brigavam muito por essa questão da justiça, porque o povo judeu vivia injustiçado, mas eles sabiam que Deus é a sua justiça e que ele julgaria todos. Só que quando Jesus fala e se refere ao Antigo Testamento, e aí você vê passagens como Isaías 55, 1-2, Amós 2, 5, 24, diz o seguinte: corra o juízo com as águas e a justiça como um ribeiro perene. Ou seja, há um clamor pela justiça social e espiritual. Jesus, ele eleva esse anseio, prometendo que aqueles que desejam justiça divina serão plenamente satisfeitos. E que era algo que naquela época, talvez para um povo que vivia na mão de pessoas injustas, governantes injustos, que não temiam a Deus, é algo assim, que trazia esperança para aquele povo. E mudava completamente esses conceitos, porque se antes a justiça estava na mão de um juiz, na mão de cumprir uma lei, na mão de fazer aquilo ali, não, agora a justiça está em confiar no Senhor e esperar, porque aqueles que esperam nele herdarão o reino de Deus e as suas promessas. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É uma redundância, né? Mas buscar misericórdia naquela época era algo muito difícil. Você tinha que apelar para juízes, para sacerdotes, uma série de coisas, porque Deus, teoricamente, era o juízo em si e a justiça. Então a misericórdia era vista como algo que, assim, que só Deus poderia te dar, representado por aqueles sacerdotes, escribas e toda aquela religiosidade, tudo que acontecia naquela terra. Mas quando Jesus fala assim, olha, vocês que são misericordiosos, apesar de não receberem misericórdia, vocês vão alcançar essa misericórdia. Quando a gente fala do Antigo Testamento, esse tema é muito recorrente. E Miqueias 6:8 diz o seguinte: o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Jesus ensina a prática da misericórdia não é apenas um mandamento, mas uma qualidade recompensada diretamente por Deus. No Antigo Testamento era difícil obter misericórdia, mas agora, com a graça de Deus, essa misericórdia, ela está ao nosso alcance. O próprio Jeremias diz que as misericórdias do Senhor, sua causa, não sermos consumidos, antes se renova a cada manhã. Era um profeta que trouxe ali esperança para aquele povo que ansiava por misericórdia. Mas agora, na nova aliança, essa misericórdia está ao alcance de todos, através da morte e do sacrifício do próprio Senhor Jesus, que iria morrer ali por todos aqueles discípulos na qual ele estava falando. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Os puros de coração têm intenções sinceras e vivem uma vida íntegra. A promessa de ver a Deus refere-se à comunhão direta com Ele. E Jesus é o próprio Deus Emanuel, o Deus conosco. Como diz Paulo, a imagem do Deus invisível. Deus não era, a gente não conseguia ver Deus. Pelo contrário, Moisés foi escondido na rocha. Só que quando o Senhor fala, vocês verão a Deus por causa da pureza dos seus corações. Para você entrar no Santo dos Santos, só os sacerdotes entravam uma vez por ano. E ainda andava com uma cordinha, com um sininho, porque às vezes pelos pecados dele, ele morria por causa disso. Então alcançar essa pureza e aqueles rituais todos que existiam, né? A mulher quando menstruava, quando você tocava em cadáver, lá em Levíticos depois de tudo isso. A religião judaica era uma religião que toda hora prezava pela purificação.
Mas Jesus está falando assim, não adianta vocês cumprirem a lei, tentando uma purificação, se o teu coração não está puro. O Salmo 24, 3 e 4 diz o seguinte: quem subirá ao monte do Senhor? O que é limpo de mãos e puro de coração. A visão de Deus prometida aos puros de coração reflete a centralidade da integridade moral do reino de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Só que agora, pelo Antigo Testamento, você fazia rituais de purificação para alcançar essa pureza. Mas agora, pela graça, se o teu coração está puro diante de Deus e você ora ao Senhor, você alcança essa pureza de coração, que mais tarde seria, pelo sangue de Jesus, que nos purifica de toda impureza, de todo mal. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores promovem a reconciliação, combatem conflitos e buscam harmonia. Esses refletem o caráter de Deus e são reconhecidos como seus filhos. No Antigo Testamento, você ser um pacificador, talvez não era algo assim que soava muito bem. Pelo contrário, as nações entravam em guerra o tempo todo e, teoricamente, buscando a paz. Mas o coração dele estava afastado disso. Isaías 2,4, ele fala dessa transformação de armas e instrumentos de paz sobre o reino que estava por vir. Jesus convida os discípulos a serem agentes ativos da paz, porque os filhos de Deus são a fonte da verdadeira paz. Então, se você está ali numa terra onde a paz é algo tão difícil de encontrar, o próprio Jesus se refere aos seus discípulos como assim: calma aí, os agentes da paz não são os governos, não são as guerras que vão trazer paz, são vocês. Vocês são os agentes da paz, porque através de vocês, os pacificadores, vocês ali terão essa bem-aventurança de ser chamados filhos de Deus. Bem-aventurados são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que enfrentaram oposições, sofrimento ou perseguições viveram segundo os valores do reino de Deus. E a recompensa, claro, é o próprio reino de Deus. Você vê aí os antigos profetas como Jeremias, Daniel, Isaías, tantos outros, todos os profetas sofreram perseguição. E aí ele faz essa referência do antigo com o novo, falando que agora vocês que perseguem a justiça, vocês vão alcançar o reino dos céus, porque a justiça que vocês estão buscando não é a que essa terra faz, mas a justiça eterna, que refere-se àquela justiça onde Deus é a própria justiça. E como ele falou, vocês vão ser consolados dessa justiça. Bem-aventurados vós sois quando os injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra você por causa da minha causa. Jesus exalta aqueles que são perseguidos por sua fidelidade a Ele, e a alegria em meio à perseguição é uma resposta do fato de que a recompensa celestial é muito maior do que qualquer coisa que nós imaginamos. Então, quando você vê essa questão das bem-aventuranças, gente, é exatamente esse perfil da qual o discípulo tem que perseguir. Você que está assistindo essa aula e que deseja ser um discípulo de Deus, essas marcas da bem-aventurança devem estar sobre a sua vida, praticando algumas coisas e tolerando outras coisas, mas na sua totalidade você tem que entender que a recompensa que nós temos por seguir tais preceitos é muito maior do que tudo aquilo que nós vivemos nessa terra. Gente, para que você agora pratique essas bem-aventuranças,
e aí nós citamos vários versículos, nós vamos deixar um exercício para casa para você. E esse exercício é justamente você assimilar todos esses versículos bíblicos que nós falamos aqui, se referindo às leis, se referindo aos que os profetas falam, se referindo ao que o salmista fala, para que assim você entenda que existe sempre uma correlação entre o Novo Testamento e o Velho Testamento. Então, para casa, você vai pegar esses versículos, esses livros que nós citamos aqui, para entender melhor todos esses conceitos que Jesus trava e troca com relação às bem-aventuranças. Conceito de justiça, conceito de paz, conceito de purificação, o conceito de consolo, o conceito de misericórdia, o conceito de verdade, o conceito de filhos de Deus. Conceitos esses que Jesus imputa para esses discípulos, para que eles estavam escutando essa novidade de vida, porque o reino de Deus é novidade de vida. Deus abençoe, espero que vocês tenham gostado dessa aula. É uma aula muito prática e muito verdadeira. Pratique o reino de Deus e a sua justiça. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Está lá, parte do Sermão do Monte, em Mateus 6, que a gente vai falar aí ao longo de todo esse conceito do Sermão do Monte. Vai ser bênção. Então fique por aqui, não perca as aulas e Deus abençoe vocês. Até logo!